Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Excel para gestão de empresas. E agora pessoal, nós entramos nas funções, tá? Vamos aprender agora vários tipos de funções para realizarmos cálculos nas nossas planilhas no Excel, ok? E a primeira categoria de funções que nós vamos trabalhar são as funções lógicas, tá? A categoria de funções lógicas, ela contém funções que são utilizadas para tomadas de decisão, dentre as quais as funções se, e ou serão as mais utilizadas. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com a função se, ok? Então, primeiramente, o que é que a função se faz? Ela realiza um teste lógico, certo? E ela retorna um valor se uma condição que você especificar for avaliada como verdadeiro e um outro valor se essa condição for avaliada como falso, tá? Então devemos sempre utilizar a função se para conduzir testes condicionais sobre valores e fórmulas, certo? Então aqui nós temos um esqueminha do que é a função se, certo? Então eu sempre, começando a fórmula pelo sinal de igual, abro a função se. Ela vai realizar um teste lógico, que esse teste você que vai precisar informar, tá? Então eu que informo qual é o teste, que esse teste é uma pergunta, e aí se a resposta para essa pergunta for verdadeira, ela vai retornar um resultado. E se o resultado for falso, ele vai me retornar um outro resultado, tá? Então, nós temos aqui a sintaxe da função, da fórmula da função se, que é o seguinte: igual se, abre parêntese. Então, primeiro eu informo o teste lógico, ponto e vírgula, sempre separando os argumentos por ponto e vírgula. E aí eu informo valor se for verdadeiro, ponto e vírgula, valor se for falso, ok? Então aqui está bem melhor da gente analisar, igual se, abre parêntese, informa o teste, ponto e vírgula, valor se isso for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, ponto e vírgula, valor se esse teste for falso, e aí eu fecho parêntese, ok? Aqui nós temos uma figura, essa figura é uma analogia perfeita do que é a função se, certo? Então imagine que você está caminhando por uma estrada e chega num determinado ponto, você tem que tomar uma decisão entre dois caminhos. E aí você faz uma pergunta, que é exatamente a função se. Você pede para a função fazer um teste, ok? Se a resposta para essa pergunta for verdadeira, ela te leva para esse caminho aqui. E se a resposta for falso, ela te leva para esse caminho aqui. Então ela te dá essa resposta, ok? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Então vamos ver aqui o exemplo 1. Então, utilizando a função se no exemplo prático. Então, aqui nós temos alguns jovens com a idade de cada um. E eu preciso saber aqui quem é maior de idade e quem é menor de idade. Então, essa é uma situação que nós utilizamos a função se, ok? Então, eu vou começar aqui para saber qual é a situação de idade de Daniel. Então, aqui a fórmula vai ser o seguinte, sempre começando pelo sinal de igual, digito se, veja que ele já aparece aqui, ó, uma seleção de fórmulas e eu se a primeira. Eu abro parêntese e aí ele abre para mim, ó, os argumentos da função. Primeiro eu tenho que informar qual é o meu teste lógico. O teste lógico é o seguinte, eu quero saber se a idade de Daniel, que está em B7, essa idade se ela é maior ou igual a 18, certo? Então esse é o meu teste lógico. Eu estou perguntando para o Excel, a idade de Daniel é maior ou igual a 18? Ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, tá? Então a resposta é maior, que está em F7. Como eu vou arrastar essa fórmula para baixo, então eu preciso dar um F4 aqui em F7 para prender essa referência. Ok? Ponto e vírgula. E agora, se isso for falso, qual é a minha resposta? É menor, que está aqui em F8. Ok? E o F8 eu também preciso prender. Então eu vou dar um F4 aqui, transformar F8 numa referência absoluta. E aí eu fecho o parêntese.
Então tá aí a nossa fórmula. Traduzindo, para a gente entender o que é que significa isso aqui. Eu estou perguntando, a idade de Daniel, ela é maior ou igual a 18? Se for verdadeiro, então me dê essa resposta, que é maior, F7. Do contrário, se for falso, me dê essa resposta, que é menor, F8, ok? Então aí eu vou dar Enter. Então olha só, a idade de Daniel, ele é maior de idade, porque ele tem 23. Se eu mudar aqui essa idade de Daniel para 15, dou Enter, veja que agora passou a ser menor de idade, porque 15 é menor que 18. Ok? Então voltando aqui para o 23. E essa fórmula aqui, pessoal, como nós prendemos todas as células que são necessárias, as referências, eu só preciso deixar solta a idade. Então essa fórmula eu posso arrastar para todas as outras. Ó. E está aí a situação de cada um. Observe as referências que estão sendo puxadas, ó, em cada fórmula, ok? Apenas a idade deles é que está mudando, a célula da idade, correto? Vamos ver mais um exemplo aqui prático, exemplo 2. Então nós temos aqui alguns alunos, um resultado o resultado escolar de alguns alunos, onde nós temos todas as notas do primeiro ao quarto bimestre e a média final de cada um. E eu quero saber quem foi aprovado e quem ficou em recuperação. E o critério é esse aqui, ó. Quem tirou de 7 acima foi aprovado. Quem tirou abaixo de 7 ficou em recuperação. Então, para isso, nós utilizamos também a função se, ok? Então, já vou utilizar aquela dica de produtividade que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, eu seleciono todo o intervalo onde eu vou atribuir fórmulas. E aí, vamos começar a fórmula. Igual, se, abre parêntese. Então, qual vai ser o meu teste lógico aqui? A média final de Vitor, que está na célula F8, essa média ela é maior ou igual a 7, que está em I7, e aí essa célula I7 eu preciso prender ela. Então, eu dou um F4 aqui, porque essa fórmula vai ser arrastada para baixo, ok? Então, meu critério, o meu teste lógico é esse aqui. A média é maior ou igual a 7, ponto e vírgula, sempre separando os argumentos por ponto e vírgula. Se isso aqui for verdadeiro, qual é a minha resposta? Aprovado, que está em J7. E aqui o J7 eu também preciso prender, então F4 aqui. Ponto e vírgula. Do contrário, se isso for falso, ou seja, ele tirou menos de 7. Então, se for falso, ele ficou em recuperação, que está em J8. E aí eu também prendo o J8, F4. E aí eu fecho parêntese. Então tá aí a nossa fórmula. Se a média final for maior ou igual a 7, que está aqui em I7, se isso for verdadeiro, ele foi aprovado. Do contrário, ele ficou em recuperação. E aí, para a gente jogar a mesma fórmula em todas as outras células, eu seguro o Ctrl e dou Enter. Então tá aí, ó, a situação, o resultado final de cada aluno, certo? Então veja que a única referência que está mudando aí é a média final de cada aluno. E os critérios sempre são os mesmos. Temos que fixar para poder arrastar a fórmula. Ok? Então esse é mais um exemplo de aplicação da função se. E aqui, pessoal, no exemplo 3, eu vou deixar esse exemplo para vocês. Ok? Eu vou só mostrar aqui o primeiro. Nessa situação aqui, nós temos alguns vendedores de uma determinada empresa e quanto eles venderam em cada mês. E eu quero saber quem foi que bateu a meta de vendas do mês, sendo que o meu critério está aqui, ó, a minha meta de vendas é 25 mil por mês. Então, no caso de João aqui, como é que seria essa fórmula? Seria igual, se, abre parêntese, qual vai ser meu teste lógico? Vai ser o valor de venda de João, ele é maior ou igual à meta do mês, que está em E7? Se isso for verdadeiro, e aí observe agora, pessoal, eu quero
a resposta para se isso for verdadeiro é bateu a meta. Então é um texto que eu vou digitar. Sempre que eu for digitar um texto dentro de uma fórmula, esse texto ele deve estar entre aspas. Então eu abro aspas, certo? Aspas dupla. Então se isso for verdadeiro, a resposta é bateu a meta. E aí eu fecho aspas. Ok? Ponto e vírgula. Se isso for falso, eu abro aspas de novo e aí a resposta vai ser não bateu. Fecho aspas e fecho o parêntese, ok? Então, traduzindo aqui a nossa fórmula. Se a venda de João, que está em B7, for maior ou igual à meta do mês, que está em E7, ele bateu a meta. Do contrário, ele vendeu menos, então ele não bateu a meta. Então, vou dar Enter. Então, ó, o João, ele bateu a meta, ok? Vou apagar para que vocês façam aí em casa, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a função se. Um abraço e até a próxima aula.